Liberou o áudio? Oi, gente, tudo bem? Estão me ouvindo direitinho? Bom, né, tem alguns alunos que já me conhecem, tem alguns que ainda não me conhecem. Eu sou a professora Mariane Sato. Normalmente eu dou aula no terceiro semestre de cozinha italiana. Então tem um pessoalzinho ainda que eu não conheci, não vi. Vi alguns entrando ali na sala, então vi a carinha de alguns assim. Bom, antes da gente começar com a receita mesmo, eu queria falar um pouquinho para vocês qual que é a ideia, na verdade, dessa aula que a gente está tendo. A ideia é a gente manter esse contato, né? Porque a gente sabe que é um momento difícil, a gente sabe que vocês estão morrendo de saudades aqui da faculdade, a gente também está morrendo de saudades, mas ainda é um momento que requer cuidado, requer atenção, então a gente tem que ficar longe. Mas a gente fica longe fisicamente, mas a gente bolou essa forma, a coordenação teve essa super ideia da gente ter essas aulas em conjunto, né? Então eu vou fazendo aqui, vocês vão reproduzindo aí, e é mais como um bate-papo mesmo. Então vão perguntando, quem já fez a receita, né? Porque tem alguns semestres, alguns alunos que estão aí que já tiveram aula de panificação, a gente vai fazer algumas coisinhas diferentes. Então, são formas de você lidar com o mesmo ingrediente, ou é uma técnica um pouco diferente. E quem ainda não teve o módulo de panificação, pode ficar tranquilo, porque a gente vai explicar passo a passo o porquê de cada ingrediente, e todo mundo vai conseguir fazer. E a receita fica linda, ela fica com uma cor muito bonita, porque acho que todo mundo já viu aí a cor da batata que tem, né, para a gente produzir a nossa focaccia um pouquinho diferente do que aquela tradicional clássica. E aí a ideia é vocês irem tirando dúvida, gente. Então vá falando, quem for falar, né, na verdade, libera o microfone, pode tirar dúvida, pode comentar, e aí a gente vai conversando enquanto a gente vai produzindo aqui. Tá? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer a focaccia de uma forma um pouco diferente do que aquela clássica tradicional. Para quem não conhece, a focaccia é um pão que é mais enriquecido com azeite, né? Então vai azeite na massa e a tradicional zona também vai azeite na finalização. É um pão italiano, que ele é super perfumado, super saboroso, e você pode utilizar ele tanto puro, né, para você comer ele puro, recém-assado, é sensacional, não tem quem resista, quanto você também pode usar ele como acompanhamento, né? Então, eu tenho um antepasto, eu tenho, sei lá, uma base, um patê, um antepasto, uma caponata, por exemplo, e aí eu posso servir junto com a focaccia. Então, ele é super coringa, porque você pode tanto servir ele puro, quanto acompanhado de alguma coisa, e ainda você tem a massa e você pode ir mudando as coberturas, os recheios. Então, com uma fornada, você consegue fazer vários sabores ao mesmo tempo. Então, isso também é muito legal. Então, é uma receita super coringa. Tanto para fazer em casa, que ela é maravilhosa, simples, dá super certo, quanto para quem trabalha na área. E aí, precisa, às vezes, ganhar um pouquinho de tempo, né? Às vezes a gente faz uma gene bem grandona, a gente consegue fazer vários sabores de uma vez só, para evento, para tudo. É muito legal. Tá? Vocês viram, todos receberam em casa, o que eu achei sensacional. Eu vi várias pessoas postando, eu fiquei muito, muito, muito emocionada. E vi a alegria e esse compartilhamento mesmo que vocês fizeram, de vocês recebendo o box. E vocês viram que a gente tem 3 receitas. Hoje, a gente vai fazer uma, que é essa do pão da focaccia. Né? Então, estava lá separadinho todos os ingredientes. Junto, vocês também receberam as instruções de pré-preparo. Esse pré-preparo, ele é muito importante estar pronto, porque senão a gente não consegue fazer junto, né? A gente não vai ter o mesmo time de produção, tá? Então, precisa estar com o que foi pedido de pré-preparo. Hoje, era para a gente estar com a batata cozida e amassada. Até vou mostrar aqui. É uma batata diferente, né? Ela é uma batata doce, roxa, por dentro e por fora, né? Se um dia vocês forem fazer essa receita e não encontrar essa batata, só ver o lado aqui certinho, isso, não encontrar essa batata, pode ser feita com outro tipo de tubérculo, pode ser feito com os outros tipos de batata doce que tem, tanto a branca, a laranja, aqui tem a pele roxa, mas é mais clara por dentro, não tem problema, tá? Ou até mesmo não ser batata doce, você pode fazer
com a batata normal, com mandioquinha. Então, outros tipos de tubérculo que dão um purê com essa textura mais sequinha, né? Porque vocês veem que não é um purê muito mole, tá? Porque essa umidade que o tubérculo tem, no caso a batata doce, fica mais sequinha. Para a gente é muito bom, porque aí a gente não precisa acrescentar muito mais farinha do que já está programado na proporção da receita, tá? Hoje era mais esse o pré-preparo. Como que a gente vai fazer essa batata, tá? O ideal é a gente trabalhar com a menor quantidade de água possível, tá? Então, ou a gente faz ela assada, igual, né, uma sugestão para vocês, embrulhou no papel alumínio e deixou ela assada, ou você pode até cozinhar no micro-ondas, se for uma quantidade pequena, se tiver com um pouquinho de pressa. Se não tem opção mesmo, você só tem uma panela com água, você pode cozinhar ela com a casca toda íntegra dentro da água, tá? Mas pensa, quanto mais água tiver no meu processo de cocção da batata, mais úmida ela vai ficar no final. E isso vai deixar o nosso purê não tão sequinho. Então, vou ter que acrescentar mais farinha do que deveria, tá? Aqui eu fiz ela no vapor, no super forno combinado que a gente tem, que para nós é ótimo. Cozinhei ela no vapor, quando ela estiver bem macia e ainda quente, passei pela peneira para ela ficar um purê liso, tá? Passar pelo espremedor de batata, às vezes pode deixar com pedaços muito grandes, então a sua massa não vai ficar lisa, não vai ficar perfeita. Então, assim, eu sempre, qualquer receita, eu passo pela peneira. Não tem como, tá? E uma dica. Às vezes a pessoa fica meio, né, na dúvida, será que tá bom, não tá bom? Tem que cozinhar quanto tempo? Deixa eu cozinhar bastante tempo, gente. Porque quanto mais cozida, mais fácil é de passar na peneira. E trabalha com ela quente, tá? Vamos começar, então, aqui a fazer o nosso pão. O que eu vou começar primeiro? Eu vou fazer de uma forma diferente do que normalmente vocês fizeram na aula de panificação. Não tem problema, vocês podem fazer. Ou, como está na receita, né, que vai misturando secos, depois o fermento no final, tá? Mas eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente, até para vocês verem uma outra forma de trabalhar com o fermento seco. Aqui o fermento seco, eu vou pré-hidratar ele. Então, eu vou colocar um pouquinho de água. E depois eu vou colocar um pouquinho do açúcar que já faz parte da receita, tá? Por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso para meio que acordar esse fermento. Porque esse fermento está seco, ele está desidratado, então ele está inerte, ele está parado, né? Então eu preciso hidratar para ele acordar, para as leveduras acordarem e começar a fazer todo o processo dela. Essa levedura, ela gosta de açúcar. Então, se eu vou colocar o açúcar, logicamente que já estava na receita. Se é uma receita que não vai açúcar, eu posso pôr um pouquinho da própria farinha, tá bom? Porque aí a farinha é carboidrato e o carboidrato vira açúcar, tá? Ó, tá vendo que virou um mingauzinho meio grosso, tá? Não tem uma quantidade muito precisa, gente. É só colocar um pouquinho de água e misturando até ficar um mingauzinho meio grosso, tá? Vão fazendo aí junto, e aí vocês vão falando e vão tirando as dúvidas, a gente vai conversando, tá? Então, passo a passo aqui, a gente vai fazendo junto. Deixei meu fermento aqui. Deixa eu pegar um paninho para limpar a mão. Vou colocar bem pouquinho do açúcar que já está na receita, tá? Só para dar como se fosse uma comidinha para esse fermento. Alimentar ele um pouco. Vou misturar e vou deixar ele aqui de lado, descansando um pouco. Enquanto ele vai descansando, deixar ele aqui no cantinho. Enquanto ele descansa um pouco, eu vou começar a misturar os outros ingredientes, tá? Então, deixa o fermento aí do ladinho, e aí a gente pega um outro bowl e vamos começar a misturar primeiro todos os secos, tá? Então, eu vou começar com a farinha. No kit de vocês, gente, já vai tudo super pesado, então tá na quantidade certa, não precisam se preocupar, tá? Então, vamos misturando aí junto, gente. Farinha. Vou acrescentar o açúcar, né? Que eu usei só um pouquinho no fermento, então vou colocar todo o restante do açúcar. E vou colocar o melhorador. O melhorador, ele entra, às vezes, para dar um auxílio
na nossa preparação, tá? Então, o melhorador, ele ajuda a dar um resultado melhor no pão. Mas caso vocês não tenham o melhorador, ou se um dia vocês não encontrarem para comprar, não tem problema, a gente consegue produzir tranquilamente. É que para grandes quantidades, até mesmo para uma padronização, o melhorador ajuda. Mas para fazer em casa, tá bem de boa, tá bom? Alguma dúvida até agora, gente? Vocês vão perguntando, hein? Não precisam ficar aí quietinhos o tempo inteiro, não. Pode ir falando com a gente, tá? Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Ah, tá. Enfim, eu estou com o fone aqui, eu consigo ouvir vocês. Então vocês podem ir perguntando direto. Não tem problema. É só, lembra de liberar o microfone aí de vocês, antes de vocês fazerem a pergunta, tá? Acrescentei todos os meus secos. Qual que é o seco que ficou faltando? O leite em pó, que eu vou diluir na água. Só vou pegar. A Gabi está aqui para me auxiliar, que vocês estão com saudade também dos meninos da cozinha, tá? O leite em pó, então a gente vai diluir ele. Tem mais ou menos a quantidade aqui. 100 ml de água, né? Vou colocar aqui para diluir. Pega uma colher para mim, Gabi, por favor. Chefe. Restante da água. Oi. Uma dúvida, Jaqueline. Se caso não tiver o leite em pó em casa, pode substituir pelo leite de caixinha normal? Pode substituir o leite. É que para o transporte, para a gente mandar para vocês o kit, fica difícil da gente mandar o leite líquido. Por isso que foi o leite em pó, tá? Mas pode ser o leite normal que vocês tiverem em casa, tranquilamente. Tá? Normalmente a gente só trabalha ele em temperatura ambiente, que aí ajuda na hora de fazer a massa, tá? Tá, obrigada. E nada. Vou deixar diluir aqui meu leite, que era um dos secos, né? Entre aspas, que virou úmido, que a gente estava aqui fazendo. E o outro seco que ficou faltando foi o sal. O sal a gente vai colocar por último, tá? Cuidados que a gente tem que ter com sal quando a gente trabalha com fermento biológico, que é esse fermento de pão, né? Que a gente fala que é o fermento fresco, ele é vivo. O sal, querendo ou não, ele mata ou ele dificulta a proliferação de micro-organismos. A nossa levedura, ela é um micro-organismo, é como se fosse um tipo de fungo. Um fungo do bem, super legal, que a gente precisa dele. Tá? Se eu pegar o meu sal e colocar diretamente em contato com o meu fermento, ele vai atrapalhar e dificultar o pão crescer. Tá? Então, a gente só tem que tomar esse cuidado, ainda mais quando eu deixo o meu fermento esse pré-hidratado do jeito que tá. Então, o sal eu vou misturar ele muito bem. Aqui eu já estou com as 6 gramas de sal, são 6 saquinhos, tá? E misturo muito bem. Eu não posso deixar uma parte com mais sal do que a outra para não correr o risco de misturar o fermento aqui depois. Imagem. Alô, sumiu a imagem. Falaram que não estão vendo, que sumiu a imagem. Voltou? Tá vendo certinho? Não. Não tô vendo nada, não. Tá tudo a branco aqui. Aqui tá normal. Aqui tá normal também. Aqui também tá normal, tô vendo normal. Quem não está enxergando, clica na pessoinha Carlos, que aí vai fixar a imagem dele como a principal, que aí é essa que a gente está transmitindo daqui, tá? Porque às vezes vai alterando mesmo, quando é uma reunião com várias pessoas, vai alterando quem é que está aparecendo, né? Mas aí você consegue fixar uma imagem só, aí clica lá, usuário Carlos, que ele vai ficar fixo para aparecer o tempo inteiro e não ficar alternando as pessoas que estão participando da videochamada aqui da aula, tá? Gente, alguma dúvida? Então vamos lá, só recapitular um pouquinho o que a gente já fez. Aqui para mim caiu também agora a imagem. Caiu a imagem para mais alguém?
Tá? Aqui continua Só lembra normal. de clicar lá no Carlos, Normal também. para fixar ele como a imagem principal. Tô aqui, não tô dando, não. Tá? Tá difícil. Vamos lá, ó. Lembra do nosso fermento? Que a gente deixou descansando com água e um pouquinho de açúcar, tá? Ele vai começar a formar umas bolhas. Isso é sinal que o meu fermento está ativo, que ele acordou, tá? Então já está num ponto legal da gente usar. Por que eu faço isso? Principalmente quando a gente for trabalhar com aquele tablete, né? Que às vezes a gente compra na padaria, enfim, que tem aqueles tabletinhos de fermento. Ele começa a ficar um pouquinho mais velho e ele perde o efeito, né? Porque, querendo ou não, eles são um bloquinho de leveduras vivas. E ela tem o ciclo de vida dela. Se vai passando muito do tempo, ela vai perdendo essa potência, tá? Algumas delas vão morrendo. Então, essa é uma dica muito legal quando vocês forem trabalhar com um fermento fresco, né? Não desidratado, aquele que é o tablete mesmo. Vocês colocarem um pouquinho de água, colocar um pouquinho de açúcar quando estiver na receita, para ver se ele tá bom ainda, tá? Porque já aconteceu de eu ver algumas pessoas que pegaram o tabletinho, colocaram, fizeram toda a receita e o pão não cresceu. Não cresceu por quê? Porque o fermento ele já tinha passado do ponto, tá? Era um fermento que já estava mais velhinho, digamos assim. Esses fermentos em tablete... o fermento da receita, ele é seco. Ah, sim. Tá? Ele é um fermento Eu não tô vendo a seco, imagem que é também. E aí, quando você trabalha esse fermento em tablete, tá? A gente só faz uma proporção, tá? Para o fermento seco, biológico, desculpa, para o fermento biológico seco, em relação ao fermento biológico fresco, tá? É uma diferença de 3 vezes. Tá? Então, na receita de vocês, a gente está usando o fermento biológico seco. Se vocês forem fazer essa receita e for usar o fermento biológico fresco, que é aquele tabletinho que a gente compra e deixa na geladeira, vocês multiplicam por 3, tá bom? Que aí vocês conseguem atingir a mesma quantidade de leveduras e poder que a gente tem aqui, tá bom? O pão... A gente já tem um pão aqui que está fermentando, que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou explicar o passo a passo até a gente chegar naquele momentinho ali, tá? Então, vamos lá. Misturei muito bem todos os meus secos. Vou começar a acrescentar os que têm líquido, né? Então, colocar o leite diluído. No começo, vai ficar meio molhadinho mesmo, uma melequinha. Vou acrescentar o nosso fermento. Começar a misturar um pouco de tudo. O azeite. E a batata, né? O purê de batata, bem liso, tá, gente? Ele tem que estar um purê de batata sem pedaços. Tem que estar bem amassado. Passa pela peneira e fica bem legal. O que ficou faltando? A água. A água a gente vai colocar bem aos poucos, se precisar. Por quê? Porque às vezes a quantidade de água que tem na minha batata interfere na quantidade de água que eu preciso ter na minha receita. Né? Então lembra lá no começo que a gente estava falando um pouquinho sobre como cozinhar essa batata? Né? Com menos água possível? Justamente para nessa hora não interferir tanto. Tá bom? Então, aqui a gente vai colocando e vai sentindo. A massa de pão tem que ser uma massa que não gruda, mas ela também não é uma massa mole, né? Você precisa ter um pouquinho de firmeza. Você consegue deixar tudo junto como se fosse uma bolinha bem lisa. Então, Chefe, assim a gente vai saber. Eu não tô vendo nada. Faz um tempão que eu tô aqui, eu só tô ouvindo. Não dá para me ver nada. Você já
fixou o Carlos como usuário principal, para ele você Não, ser mas só a não- imagem dele? Não, mas não aparece. Você achou o usuário Carlos? Tá? Não. Ó, aqui, gente, você vê que tá uma massa seca, não tá uniforme, eu não consigo agregar tudo, porque falta líquido. Então, eu vou acrescentar um pouco de água, tá? Aquela quantidade de água que tá na receita de vocês, não coloca tudo de uma vez só. É aos poucos mesmo, porque vai dar diferença. A forma que você cozinha a batata, o tipo de tubérculo que você está usando, né? Então, se eu usar um outro tipo de batata, por exemplo, vai dar diferença, tá bom? Então, não coloca de uma vez. Vamos pondo aos poucos e sentindo a textura. Eu começo aqui no bowl e depois eu vou transferir para a bancada, tá? Para sovar, que eu acho muito mais fácil da gente trabalhar e sovar na bancada, tá? Então, ó, coloquei um pouquinho de água e vou tentando agregar tudo até virar como se fosse uma bola única. Ela ainda não está lisa, ela não está homogênea, porque eu estou no primeiro estágio, que é juntar todos os ingredientes. Então, ó, você vê que agora tudo que estava aqui no bowl, já consegui agregar e virou uma bola única, não lisa, não homogênea. Para a gente deixar ela lisa e homogênea, a gente vai trabalhar essa massa. Como que a gente trabalha essa massa? Tá, agora acho que aqui vocês conseguem ver que ela tá toda junta, não sobrou praticamente nada no meu bowl, tá? Vamos para a bancada. A gente precisa sovar a massa. O que é sovar a massa? A gente precisa começar, além de trabalhar ela, para deixar ela lisa e homogênea, que é a gente misturar todos os ingredientes na mesma proporção, em todos os pedacinhos de massa. A gente precisa... O Luiz está pedindo para aceitar ele. Foi? Foi. A gente precisa trabalhar o glúten para deixar o pão fofinho, né? O que é esse glúten, gente? Que a gente sempre escuta, né? O glúten uma hora faz bem, uma hora faz mal. A gente pode comer glúten, não pode mais comer glúten. É sempre um dilema, tá? O glúten, ele é uma proteína que faz parte do trigo, outros também, né? Mas aqui no caso específico da farinha de trigo que a gente está trabalhando. E ele que vai me dar uma sustentação na minha massa para segurar o gás da fermentação. Simplificando, que às vezes fica meio difícil a gente imaginar isso, imagina que a gente tem como se fosse um novelo de lã. E aí a gente vai desenrolando esse novelo de lã conforme a gente vai sovando a massa. Vai desenrolando, 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 até ele virar uma malha. Depois que ele formou essa malha, né, vai estar tudo bem entrelaçadinho, ele vai começar a segurar o gás da fermentação. Por quê? Lembra que a gente colocou o fermento é um ser vivo? Ele vai comer o açúcar aqui da nossa massa e vai produzir um gás. E esse gás é que vai fazer o nosso pão crescer. Então, eu preciso do glúten para o nosso pão crescer, nessa receita, tá bom? Ó, vocês veem que é uma massa que ela não gruda na bancada, está limpa a minha bancada, não gruda na minha mão, tá? É assim que ela tem que ficar. Ela ainda não está lisa e homogênea, porque eu preciso trabalhar mais essa malha de glúten. Essa é uma massa que ela é enriquecida com gordura. Como assim? A gente tem o azeite e a gente tem a gordura do leite. Todos esses elementos que a gente acrescenta na massa de pão que tem gordura, ajuda a deixar um pão mais úmido, ajuda a deixar um pão mais fofinho, mais gostoso, digamos assim, do que um pão simples de água, farinha e fermento. Tá? Então, alguns ingredientes, eles entram na receita não somente com a função de dar sabor ou perfume, alguma coisa assim. Eles têm uma função também de melhorar a cor, de melhorar a textura, de trazer mais umidade, tá? Então, essa é uma dica muito legal. Às vezes a gente tem uma receita já tradicional da família, que às vezes a gente faz, e aí a gente percebe que, podia estar um pouquinho melhor, queria que ela ficasse um pouco mais úmida. Tenta acrescentar um pouquinho de manteiga, ou azeite, ou se é uma massa que vai
água, substituir por leite. Aí você consegue, às vezes, trazer muito mais umidade e muito mais sabor. Vamos lá, o processo de sova, tá? A gente precisa esticar a massa, esticar mesmo, e volto. Estico e volto. Com isso, eu vou trabalhando o glúten, tá? Quando que eu sei que tá boa essa massa? Quando chega num negócio que a gente chama de ponto de véu. Eu vou começar a mostrar para vocês, que ainda não tá, até a gente conseguir chegar. Quando eu vou saber que tá no ponto de véu? Eu vou pegar um pouquinho da minha massa, eu vou tentar abrir, e ela vai ficar fininha, fininha, fininha. Aqui eu não consigo, porque ainda não tá no ponto de véu. Você vê que ela quebrou inteira, ela rasgou antes de eu conseguir abrir e deixar ela fina, tá? A gente precisa chegar nesse ponto. Então aqui a gente vai sovando, amassando, amassando. É bom que aí a gente não pode ir na academia agora, porque tá tudo fechado, então a gente já dá uma malhada aqui no braço, enquanto a gente vai fazendo pão. E aí a gente vai trabalhando essa massa. Pode ser feito na batedeira, usando o gancho, tá? Aquele batedor que é um gancho, mas presta atenção na quantidade de massa que a sua batedeira aguenta. Normalmente vem escrito no manual. Né? Tem batedeiras que só pode 200, sei lá, uma massa de meio quilo, tem umas que aguentam uma massa de 1 quilo, tá? Então, olha para não estragar a sua batedeira depois, tá? Então, tem que prestar bastante atenção. Ver que aqui a gente vai trabalhando. A parte mais importante é a sova. Porque, tipo, falar, pronto, tá bom, cansei, parei. Não vai ficar um pão bom, não vai ficar um pão legal, tá? Porque a gente não tá com o nosso ponto de véu, eu não consigo esticar a massa. Tá vendo? Ela rasga inteira, eu não consigo abrir. Tá? Então, a parte importante é essa. Tá? Gente, vocês têm alguma dúvida? Estão conseguindo fazer junto comigo? Tô vendo que tem gente já fazendo junto comigo, tá aí na sova. Vamos fazendo junto. E depois eu vou querer ver o pão de todo mundo, hein? Como é que vai ficar essa focaccia. Dúvidas, crianças? Por enquanto? Tá tudo certinho? A gente vai sempre amassando, tá? A gente pode fazer de duas formas. Ou a gente empurra só para frente, com uma mão só, ou a gente aproveita e faz um movimento cruzado. Então, eu empurro com uma mão para um lado e para o outro. Então, eu vou, volto, para o outro lado, vou, volto. Eu vou fazendo esse processo. Façam do jeito que vocês acharem mais confortável. O jeito que vocês acharem que está melhor para trabalhar, tá bom? Ah, e lembrando, tá? A bancada, tudo aqui, a gente passou álcool, deixou tudo limpo antes de começar a trabalhar. Em casa também. Lembra de passar álcool na superfície antes de você começar a sovar a sua massa, tá bom? Quem tem mão quente, né, ajuda. Fica pronto mais rápido, né? Tipo, amanhã, por exemplo, que a gente vai trabalhar com chocolate, não eu, professor Fábio, mas amanhã eu sei que tem chocolate, vai ficar mais difícil, digamos assim, quem tem mão muito quente. Mas para panificação, é ótimo. Você dá o ponto na massa muito mais rápido, tá? Uma questão importante. Se vocês forem fazer na batedeira, quando vocês estiverem sovando na batedeira, tem que tomar muito cuidado para não esquentar demais essa massa. Sabe quando às vezes a gente bate alguma coisa no liquidificador, ou bate alguma coisa na batedeira, que a gente sente que esquentou? Não pode acontecer isso com pão, tá? Então, bate numa velocidade normalmente mais alta, para conseguir sovar bem. E se você começar a perceber que a massa está começando a esquentar um pouco, para e leva para a geladeira. Porque o calor é um dos fatores que fazem o nosso pão fermentar. Tá? Então, imagina, eu tenho o fermento, eu já dei comida para ele, que foi tanto o açúcar quanto o carboidrato da farinha. Eu dei umidade para ele, né? Que também foi a água, o azeite, o leite. A própria batata tem açúcar e umidade. Se eu esquentar demais, aí é o ambiente perfeito, tá bom? Então, não deixem sua massa esquentar demais se vocês forem fazer na batedeira. Mais ou menos 20 graus. Quem tiver um termômetro, não deixa passar de 20, 23 graus, tá? Isso é uma dica muito importante, principalmente se você vai fazer em grandes quantidades. Então, aqui a gente já vai trabalhando.
E vão mandando perguntas, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, já vai. Tá vendo, gente? É que vocês não viram o outro, que é o que tá fermentando, que eu fiz de máscara. Jesus amado. Eu sou uma senhora. Eu não tenho mais 20 anos igual vocês. Quase morri. Mas aqui tá tudo certo. Daqui a pouco eu chamo a Gabi para me substituir. A gente faz um rodízio aqui de sova. Mas você vê que mudou muito o aspecto da massa do primeiro. Olha aqui, a diferença que já tá. Eu consigo já ir puxando e abrindo mais fininho. Ainda falta para chegar no ponto de véu, mas já está quase. Estão fazendo aí? Estão na sova? Estão na academia do pão também? Só mais um pouco. Até que tá rápido hoje isso aqui, porque aqui é uma sala, por mais que a gente, né, tenha ar-condicionado e tudo mais, as luzes esquentam. Então isso também ajuda. E, realmente, gente, sou uma senhora, a idade pesa, tá? Ó, vamos mostrar já a evolução para a gente chegar no ponto de véu. Visualmente, a gente percebe que é uma massa que já está mais lisa e homogênea. Não tenho pedaços de batata, não tenho manchas brancas, que seria a farinha. Olha a diferença agora quando a gente começa a pegar um pouquinho e vai abrindo. Eu consigo já ir abrindo sem rasgar. Está quase no ponto, ela só tem que abrir um pouco mais fino, tá? Para te fazer para esse lado fica mais fácil. Isso, agora dá para pegar bem legal. Tá vendo? Ó, eu vou fazendo esse processo, ó, ela tá começando, ainda tá rasgando. Mas eu consigo abrir ela mais fina do que no começo. Sinal que ainda falta um pouco, mas está quase no caminho certo, tá? Uma coisa também que todo mundo pergunta, ainda mais nos dias de hoje. Como é que eu faço para trabalhar com levain? Você pode usar essa mesma receita, tira o fermento biológico, né, industrializado, e aí a gente vai substituir pelo levain. Só tem que ajustar a quantidade, porque esse fermento seco, o peso dele, ele é mais concentrado, né? Então, eu não posso substituir 1 para 1. Se for fazer com o fermento levain, que é aquele fermento selvagem, que algumas pessoas falam, que é aquele fermento natural que a gente pode até produzir em casa, tem que colocar um pouco mais de quantidade mesmo. Pode colocar umas 3 vezes mais, tá? Até 4 vezes mais. Tá quase no ponto aqui. Tá dando certo de vocês? Tá grudando? Aí a gente já tá quase no ponto certo. A gente vai percebendo que na mão mesmo, ela vai ficando mais gostosa de trabalhar, sabe? Tipo, é uma massa que é gostosa de amassar, assim. Uma massa de amassar, mas ela é bem gostosa de trabalhar, assim. Tá? Quem de vocês já faz pão em casa? Manda aí pra gente, escreve aí pra gente, ou fala aí, se já tem o hábito de fazer pão em casa. E se já fez alguma vez uma focaccia em casa, tá? As receitas tradicionais não vão a esse tubérculo, não vão a batata. Mas essa receita é diferente. E ela fica muito bonita, fica muito legal. Tô vendo que o Noah faz pão em casa, Ana Luísa. Eu também, gente, quando você faz pão, nossa senhora. O problema de fazer pão em casa é que você não para de comer ele até acabar. Olha, croissant aqui 2 vezes por semana. Fiz pão ontem em casa, 1 quilo de massa. Hoje eu já não tinha para o café da manhã. É bem assim mesmo, gente. Pão fresco é uma das coisas que a gente não enjoa de comer, né? Impressionante. Você pode ter acabado de almoçar, faz um pão fresquinho, todo mundo vai comer. Não tem condições um negócio desse. Mas aí o do croissant, eu não vi o nome, tá? Desculpa. Quem foi que falou que fez o croissant? Luiz. Olha, croissant 2 vezes por semana, que riqueza. Coisa chique demais. Mas você faz croissant com recheio ou croissant para comer com uma manteiguinha maravilhosa? Eu lembro, gente, acho que uma das primeiras vezes que eu fui fazer pão em casa, eu era pequena, enfim, né? Mas eu achava tão legal moldar e fazer
Ah, eu tô vendo a resposta ali. Com quê? Nossa, com requeijão. Tô gostando de ver, hein, gente? A quarentena de vocês aí tá animada para produzir coisas. Essa é uma das vantagens de fazer gastronomia, pelo menos a gente sabe, com qualquer coisa que tiver em casa, a gente consegue fazer algo maravilhoso e ainda ajuda a passar o tempo na quarentena. Mas quando eu era criança, minha tia fazia pão, obviamente com a parte de sovar, a criança não fazia, então para mim era maravilhoso fazer pão quando era criança, que eu só pegava a massa pronta. Eu adorava tanto ficar moldando, fazendo as bolinhas e tentando fazer trança. Eu achava isso tão legal. E essa é uma dica muito bacana para quem está com criança dentro de casa. Não sabe o que fazer com um filho, ou às vezes tem, né, um primo, um neto, alguém. Brincar de cozinhar, digamos assim, ajuda bastante. Ó, vocês conseguem perceber que agora eu já consigo ir abrindo cada vez mais fina a massa que eu vou puxando? Por que chama ponto de véu? Porque eu vou conseguir abrir até ela ficar bem fininha, né? Por isso fica fina igual um véu. O véu é quase transparente. Né? O Marcos falou que diz que o problema da quarentena que engorda, de ficar fazendo as coisas em casa, gente. Por isso que a gente tem que sovar a massa aí, ó. Já dá uma queimada na caloria antes de comer o pão, já fez academia. Não tem problema nenhum, não. Tá? Alguém já terminou aí de sovar a massa? Estão mais rápidos do que eu aqui? Essa aqui já deve estar no esquema muito bom. Vamos ver. Ó, cada vez mais fininho. Cada vez mais fininho, mais fininho, mais fininho. Bem fininho agora. Agora eu já consigo abrir ela bem mais fina. Tá? Chegou no ponto de véu. Uma outra dica que eu gosto de fazer. Às vezes a gente tem que bolear. O que seria isso? Fazer uma bolinha uniforme. Às vezes, normalmente a gente faz brigadeiro, por exemplo. A gente vai fazendo assim na mão, para fazer a bolinha. Ou, às vezes tem gente que vai fazer o pão, né? Vai com a mãozinha assim. Só que aqui eu tenho uma massa única. Então eu vou aproveitar esse atrito, esse segurar que a bancada me dá. Então eu vou segurar minha bolinha e vou puxando para trás. Só que aí eu vou sempre... Tá vendo que vai aparecendo um pouquinho de massa aqui embaixo? Aí eu vou virando. Assim eu consigo ir bolhando toda a minha massa de uma forma mais... Eu acho mais fácil desse jeito do que eu pegar e ficar girando uma bola aqui, assim, que para mim é mais difícil. Tá? Deixei ela aqui. Eu gostaria de ver. De novo a imagem. Quando vocês forem deixar descansar para crescer a massa, tá? Não deixem aberto assim no tempo para ressecar ou cair alguma coisa. Tem que tomar cuidado, tá? Então, o que você pode fazer? Ou deixa em cima da bancada mesmo que você está trabalhando. Sabe que ninguém vai mexer lá. Cobre com um Perfex, papel descartável, algo para proteger, mas vocês não podem prender. Deixa eu pegar um paninho aqui para mostrar. Tá? Aqui a gente tem aqueles paninhos que a gente usa na cozinha. Pega um paninho limpo. Você não pode fazer isso aqui, ó. Tá? Deixar ele todo preso. Porque ele vai crescer essa massa. E se eu deixo ele todo preso, ela não vai ter espaço para expandir. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Outra dica. Se você está numa região muito seca, ou sabe que o ambiente está muito seco, e vai cobrir com um saquinho plástico, alguma coisa. Pega o borrifador, umedece o saquinho plástico, e aí depois você vem e cobre a sua massa. Tá? Vou deixar ela 20 minutos descansando na bancada. Vou pegar uma lá no forno. Você pega para mim, Gabi, por favor, que está lá no forno. Tá? O forno, na verdade, eu transformei como se fosse numa estufa. O que é uma estufa? Fica na temperatura ideal. Vamos relembrar as aulas de microbiologia e higiene. Né? A gente tem uma faixa de temperatura. Obrigada. A gente tem uma faixa. Deixar aqui, ó. Aí marca 20 minutos para mim depois, para a gente não perder essa massa, tá? A gente tem uma faixa de temperatura, que é quando os micro-organismos trabalham, né? E a gente tem a faixa ideal. Então, a gente deixa o forno, eu deixei lá 32 graus com umidade. Porque o nosso forno é aquele forno combinado, então a gente consegue ter essa vantagem. Em casa,
dificilmente, e infelizmente, a gente não tem um forno combinado. O que eu faço? Quando é uma quantidade pequena de massa, vou fazer um pão, por exemplo, eu pego um copinho, coloco água, coloco no micro-ondas, deixo lá, sei lá, 1 minuto no micro-ondas. Tiro o copo e ponho o meu pão para fermentar lá dentro. Porque eu vou deixar o micro-ondas mais quente e com vapor, com essa umidade. Porque se eu tiver uma temperatura em torno de 30, no máximo 35 graus, e dá um pouco de umidade, é o ambiente perfeito para a levedura trabalhar. Tá? Então ficou 20 minutos na bancada, peguei uma forma, coloquei aquela minha massa na forma e deixei lá no forno, que seria essa estufinha, né? Você pode fazer tanto no micro-ondas, ou se for um dia de calor da sua cidade, enfim, aqui em Presidente, se for um dia muito quente, também depois você transfere para a assadeira e deixa quase que praticamente dobrar de volume. Tá? Lá, nessa estufinha que eu fiz dentro do forno, ficou uns 40 minutos, porque está a 32 graus com umidade. E aí você vai controlando. Vocês virem que eu não tenho uma forma pequenininha para o tamanho dessa massa que eu estou produzindo. E eu fiz assim de propósito, para mostrar para vocês que a gente consegue fazer essa focaccia numa forma qualquer que eu tiver em casa. Não é porque eu tenho uma forma do tamanho exato que eu não vou fazer a receita. Tá? Então, é só você colocar num canto. Pra vocês terem ideia, ela estava aqui, né? Quando eu coloquei, ela era desse tamanho. Ela era assim. Aí ela deu essa crescida. Tá bom? Vocês viram que a cor praticamente não mudou, né? Porque quando eu já cozinhei a minha batata, deu uma fixada já nas cores. Então, ela não alterou muito com esse tempo de descanso. Dicas que a gente pode fazer. Ou a gente pode simplesmente passar um pouquinho de água e sal, dilua um pouquinho de sal e água e pincela aqui por cima. Ajuda a dar uma casquinha um pouquinho mais crocante no pão. Ou, se você quiser, azeite. E aí você pode inventar várias coberturas. Chefe, eu não estou vendo a imagem de nada. Você já colocou o Carlos? Tenta marcar como fixo, tá? A Beatriz está perguntando se já deixa o forno ligado. Já deixa ele pré-aquecido a 180 graus, tá? Mas você não pode fazer essa estufinha no forno ligado, senão vai assar o pão antes dele fermentar, tá bom? Então, se você for fazer e tiver um dia muito frio e quer o pão fermentar, muito frio aqui em Presidente Prudente é um pouco difícil. Mas vai que um dia está muito frio, o que eu faço às vezes na minha casa? Eu deixo o forno pré-aquecendo e deixo o meu pão fermentar em cima do fogão. Porque aí, atrás do fogão, né, sempre sai um ar mais quente, né? E aí eu deixo ele mais encostado ali na parede para pegar esse ar quente que sai do fogão, que aí ele vai ficar no ambiente mais aquecido. Aí o pão vai fermentar um pouquinho mais rápido, se for um dia muito frio. Tenta deixar ele perto de um lugar mais quentinho, mas é um quentinho assim, como se fosse banho de bebê. Não pode esquentar demais, que aí o nosso fermento, ele morre, né? Imagina que ele é uma criança delicada, simples e frágil, tá bom? O que eu vou fazer aqui, que eu acho muito legal da focaccia? A gente vai fazer furos com os dedos, tá? Então, enfia mesmo, o dedão assim. Dá um pouco de dó, porque, né, ele vai diminuir o gás, ele vai dar essa murchada, é normal. E aí você pode colocar a cobertura que você quiser. Uma das mais clássicas, uma das mais tradicionais é sal grosso. Então eu vou fazer uma aqui do ladinho de sal grosso. Aí o que eu gosto? Eu gosto de fazer tiras, né? Eu posso fazer camadinhas. Aí eu tenho uma... Imagina que eu dobro essa receita, eu faço essa assadeira inteira, eu posso fazer várias tiras de vários sabores. Assim eu já faço uma levada só, e aí agrada todo mundo. Alecrim é uma coisa que eu adoro. Eu também posso. Eu gosto de dar uma rasgada de leve, assim, nas folhas, e colocando também. E você pode colocar cebola, cortada em julienne, tomate um pouquinho, tá? Só não coloca coisas que liberem muita água, porque aí vai atrapalhar assar a sua focaccia. Posso colocar bastante, quem gosta,
coloca bastante azeite aqui em cima, né? Então, esses buraquinhos quase que vão ficar cheios de azeite, tá? E aí, a gente consegue fazer vários sabores. Só tem que tomar um cuidado. A gente fez essa focaccia com a batata doce roxa, que é super legal, é super diferente, né? Não é comum de encontrar esse tipo de pão por aí. Então, cuidado com o que vocês vão colocar em cima, justamente para não tirar o sabor da massa, né? Então, imagina, sei lá, vai que alguém ama anchova, enfim. E aí é super forte o sabor, né? E enche de anchova aqui em cima. Vai matar o sabor da minha massa, que é levemente adocicada, que ela tem esse sabor da batata doce, que é muito bacana, tá? Então, só cuidado com esta cobertura, caso vocês queiram fazer, para não roubar o sabor da massa, tá bom? Tanto assim, a gente leva para o forno até dourar, tá? Eu vou saber que esse pão tá bom quando ele estiver dourado. Ele não pode estar mole, né? Porque o pão ele não fica mole, ele fica com uma crostinha, e aí a gente sabe que ele tá bom. Terminou de assar, tira da forma e deixa ele descansar em cima de uma grade. Não tenho grade específica para descanso. Deixa em cima da grade do fogão mesmo, tá? Forno a 180 graus. Só que aí você tem que conhecer um pouco o seu forno, né? Por exemplo, eu sei que o forno da minha casa não é tão legal. Eu deixo ele a 180 graus, na verdade ele está 160, 150 às vezes. Então aí você tem que sentir um pouco o forno, tá? Na minha casa, por exemplo, que não é um forno muito legal, quando eu faço receita às vezes de pão, alguma coisa assim, no marcador tá marcando lá que tá 210, mas eu sei que não tá. Tá? Então você vai sentindo aí e vai fazendo, tá bom? Gente, dúvidas de como fazer a massa da focaccia? Vocês viram a importância do descanso, da fermentação, viram como aumentou o volume dela, que isso é a ação da levedura, tá? Tudo isso faz parte de quando a gente for produzir um pão, tá bom? Depois eu quero ver o de vocês, hein? Vou deixar ele aqui no cantinho, que isso aqui já vai entrar no forno de novo. Põe o forno pra mim depois, Gabi, por favor. Ah, eu não pus o azeite. Olha que louca. Passa o azeite ali pra mim, só pra mostrar. Pra quem gosta muito de azeite, pode pôr direto assim por cima, tá? E aí esses buraquinhos, eles ficam cheios de azeite. Ou só pincela, que é uma coisa mais discreta, digamos assim. Tá? Então, perguntando, né? Obrigada, Gabi. Se tem diferença do tipo de batata, tá? A batata doce branca e essa roxa que a gente está usando, elas são mais sequinhas, parece. Tá? Mas você pode usar qualquer tipo de batata. A batata roxa, a branca, a laranja, o que for. E não necessariamente só batata doce. Você pode colocar batata comum, a batata inglesa ou asterix, que a asterix a gente vai usar amanhã. Você também pode até, numa próxima vez, usar essa asterix. Mandioquinha também dá para usar. Ou, se for fazer a receita clássica, tradicional zona mesmo, não vai a batata. Aqui, para não ficar, né, naquela coisa muito tradicional, muito clássica, comunzona, a receita, a gente acrescentou essa batata roxa para dar esse diferente, tá? Também perguntaram se precisa untar a forma. Eu sou muito tarada no azeite, eu adoro azeite, eu gosto muito do sabor do azeite. Então, eu particularmente gosto de passar azeite embaixo, colocar a massa, deixo ela fermentar, faço os furos e jogo mais azeite por cima. Mas isso é da forma que eu gosto, porque eu gosto desse sabor de azeite. Quem não gosta muito, pode só dar uma leve untada ou jogar farinha de trigo, né? Porque o trigo a gente coloca uma camada, né, polvilha lá a farinha de trigo, que aí ele consegue ajudar depois a desenformar mais fácil, a não grudar. Tá? Mas o pão, bem assadinho, ele não é para grudar, ele tem que soltar facilmente da forma que você está usando, tá? Seja nas laterais ou embaixo. Quando ele está assado, está bacana, formou a casquinha, ele solta muito fácil, tá bom? A abóbora cabotiã também pode ser usada, dá um purê muito legal. A abóbora cabotiã é aquela da casca mais verde, que a gente, às vezes, em alguns lugares chamam de abóbora japonesa. Ela é bem verde e bem laranjinha, assim, dentro. Assa ou cozinha no vapor,
amassa e faz o mesmo processo. Ela é uma abóbora que não tem muito líquido. Então, eu consigo fazer igual a gente fez com a batata. Eu só cozinhei no vapor e amassei. Se vocês forem fazer, por exemplo, aquela abóbora pescoço, ou abóbora seca, depende do lugar que tem esse nome, ela é muito cheia de água. Eu nunca entendi porque aquela abóbora chama abóbora seca, porque é uma das abóboras mais cheias de água que eu já vi. Então, precisa dar uma reduzida aí na panela, tá? Então, vocês vão ver, tudo que eu não consiga fazer um purê seco, como vocês viram essa da batata, eu às vezes preciso dar uma concentrada, dar uma reduzida, tá? Então, batata doce, mandioquinha, a própria cabotiã, batata comum, são purês que a gente não precisa fazer praticamente nada, é só amassar depois de cozido. Se ele tiver uma textura mais líquida do que isso, aí é bom levar ao fogo para concentrar mais, tirar a umidade para eu conseguir usar. Tá? Porque vamos lembrar, né? Eu estou acrescentando água na minha receita. E se eu estou acrescentando água na minha receita, eu vou precisar acrescentar mais farinha. Então, eu vou desequilibrar a receita, tá? Tem mais uma pergunta? Então, amanhã, gente, a gente precisa do mise en place, tá pronto direitinho. A gente tem 2 itens que são muito importantes para o mise en place de amanhã, tá? Amanhã a gente vai fazer o nhoque, então vai ser um nhoque. Ai, caiu um negócio aqui, mas tudo bem. A gente vai fazer um nhoque, tá? E é um nhoque de batata com castanha na massa. Então, a gente precisa dessa batata cozida, passada pela peneira, feito um purê bem liso, sem nenhum pedaço de batata, e a castanha a mesma coisa, tá? Vai estar sendo a castanha portuguesa aí para vocês. Tá. Dá uma olhada, então, gente, o Yuri está me avisando aqui, dá uma olhada no box que foi para vocês, tá bom? Por quê? Alguns foram com a castanha portuguesa já cozida e outros ainda não. Mas, de qualquer jeito, uma dica que eu dou para vocês. Quem nunca cozinhou uma castanha portuguesa? Eu coloco na pressão para ir mais rápido, porque o que eu vou fazer não tem problema, porque eu quero amassar ela mesmo. Vou colocar na pressão com água. Não esqueçam da água, que é importante. E vou deixar cozinhar lá, deixar cozinhar pelo menos uns 15, 20 minutos. Igual pinhão, acho que pinhão é uma coisa que as pessoas já viram com mais facilidade, né? Deixa lá uns 20, depois que pegou pressão, uns 20 minutos cozinhando. Vou descascar, se você descascar ele quente, é mais fácil. Então, eu tenho uma casca dura e eu tenho uma pelinha, que fica entre a castanha mesmo e a casca dura. Sabe aquela pele igual da amêndoa, que às vezes a gente já viu em aula, enfim, que tem uma pelinha? Tira essa pelinha também. Se no seu box foi a castanha portuguesa já cozida, aquece ela, que vai ficar mais fácil de amassar. Porque eles deixam num ponto de cocção mais firme, né? Essa que já foi cozida para vocês. Então, ai, desculpa, vou até pegar uma água. Fica num ponto de cocção muito firme, que vai dificultar muito vocês passarem pela peneira. Então, de qualquer modo, cozinha, deixa cozinhar bastante, descasca, passa na peneira. Se já foi cozida, põe um pouco mais no vapor para ela ficar mais mole. E aí, vocês passem pela peneira, tá? O importante é estar sem nenhum pedaços grandes, principalmente, porque isso vai dificultar a gente moldar o nosso nhoque amanhã, tá? E a batata, a mesma coisa, né? Então, cozinha a batata com o mínimo de água possível. Então, quem puder, cozinha no vapor, ou embrulha no papel alumínio, coloca no forno, deixa cozinhar bastante, para ela ficar bem molinha, passa pela peneira ainda quente. Isso facilita também na hora de amassar. Se eu esperar ela esfriar para depois tentar amassar, vai ficar muito mais difícil e eu não vou conseguir um purê liso como a gente precisa, tá? É um purê mais seco, mais firme, que a gente precisa disso. Eu preciso desses 2 elementos prontos, porque senão a gente não consegue fazer a receita junto, tá? Que essa é a ideia, a gente ir produzindo junto, fazendo para a gente ir tirando as dúvidas, trocando uma ideia, e no final a gente vê o resultado de todo mundo, que é super legal. Tá? Tendo esses 2 elementos,
vai ser super tranquila a aula para a gente fazer junto. Um pouquinho diferente da aula de hoje, né? Porque a aula de hoje a gente tem o tempo de fermentação e o tempo de assar, né? Que também, imagina, né? Eu vou ficar, sei lá, 40 minutos aqui para o negócio crescer, vocês olhando para minha cara, vocês vão enjoar de olhar para minha cara. Então, por isso que a gente já deixou essa etapa pré-pronta no meio do caminho, tá? Quando vocês assarem o pão de vocês, a focaccia de vocês, manda foto pra gente compartilhar, pra gente dividir, ver o resultado da aula, que é super legal. Amanhã, a gente consegue fazer em tempo real, porque a gente vai fazer a massa, rechear, cozinhar e finalizar. Tudo isso juntos. Então, deixa o mise en place separado, já certinho. A gente vai precisar só de uma panela para a gente cozinhar, então uma panela maior para a gente colocar a água e uma frigideirinha ou uma outra panela, uma sotese, para a gente finalizar. Então a gente vai conseguir fazer o prato juntos amanhã. Tá? Então só deixando tomando cuidado nesse pré-preparo, vai ficar ótimo, tá bom? Não esquece de mandar a foto para a gente, né? Amanhã, mesmo horário, às 17 horas, tá? Quem que tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, enfim, vai perguntando pra gente que a gente vai auxiliando. Mas o pré-preparo é bem simples, né? É cozinhar a batata e amassar, e a castanha, os 2 boxes, dá uma cozida mesmo assim para vocês conseguirem amassar, tá? Lembra que eu preciso delas bem sequinhas, porque eu quero fazer o nhoque de batata com castanha. Então, se eu tiver muita água, vou pôr muita farinha, e aí não vai dar muito certo a nossa receita amanhã, não. Tá bom? O pão ele vai ficar assando pelo menos uns 20 minutos, até dourar, tá? E aí, na hora, espera ele descansar um pouco. Não adianta ter um pouco de ansiedade, segura um pouco a emoção, de tirar do forno e já querer cortar. Espera um pouquinho. Ele tem que dar uma leve esfriada, tá? Para aí sim você cortar. Porque se você cortar ele muito quente, a parte interna dele não vai estar estruturada, né? Então, a minha massa vai estar muito mole, entre aspas, porque ela está muito quente ainda. Então, vai amassar tudo. Então, eu não vou ver os alvéolos, que são aqueles buraquinhos que o gás forma, a gente chama de alvéolos. Eu não vou ver os alvéolos direito, eu vou perder um pouco da maciez, tá? Então, segura um pouco a emoção. Só um pouquinho. Deixa lá uns 10 minutos, uns 15 minutos em cima da grade do fogão para ele esfriar, para depois vocês cortarem. E aí, quando vocês cortarem, faz vídeo, tira foto e marca a gente a Gastronomia no Oeste, no Instagram, porque a gente quer ver como ficou o pão de vocês, a focaccia de vocês. Tá? E lembrando, hein, gente, amanhã vamos fazer o prato juntos, em tempo real, nós aqui, fazendo ao mesmo tempo. Então já separa também um prato para a gente empratar e experimentar junto, tá bom? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta pra gente, mesmo que a gente terminar a nossa aula, manda mensagem, pergunta se teve alguma dúvida ou algum ponto da receita que ficou um pouco confuso, manda pra gente. Não fica com dúvida. Pode ir perguntando durante o passo a passo e perguntar depois também, tá? Sempre lembra que a gente está aqui aberto para falar com vocês. Bom, espero que vocês tenham feito junto, né? Agora a gente tem que esperar um pouquinho fermentar da casa de vocês para depois assar. Tô louca para ver o resultado. Na verdade, eu estaria mais feliz se eu pudesse comer, mas não vai dar. Então, eu quero muito ver o resultado de vocês, tá bom? Tem alguma dúvida? Tá tudo certo, crianças? Tudo certo, Yuri? Então, até amanhã. Quero ver o empratamento de todo mundo amanhã, hein? Então, a gente vai fazer junto, a gente vai empratar junto. E melhor ainda, eu vou poder comer junto com vocês. Tá bom? Beijo, crianças. Qualquer dúvida, falem com a gente. E quem perdeu um passo a passo, uma etapa, depois a aula vai estar disponível. A gente gravou justamente para caso tenha alguma dúvida, alguma coisa assim. Ela vai estar lá no YouTube para acompanhar, para rever e tudo mais, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Eu vi que teve gente que mandou perguntando do forno, é isso? O tempo de forno vai variar um pouquinho do tipo do seu forno, tá? Mas pelo menos uns 20 minutos, porque vocês viram que não é muito alta. Então ela não demora muito tempo, assim, mas uns 20 minutos com certeza vai. Mas ele tem que dourar, tá? Que aí fica... já tá saindo cheirinho aqui pro final de forno. Já tá saindo cheirinho, daqui a pouco vai ter pão fresco pra gente comer. Tá bom? Tchau, gente. Até amanhã. E aí amanhã a gente vai empratar e comer junto, hein? Tudo certinho?